Olá, boa tarde, boa terça-feira para você, dia gelado aqui no sul do Brasil, mas espero que você esteja bem, tudo em paz com você, com a sua família, que nos acompanhe nesta hora de almoço aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques. O frio chegou ao Rio Grande do Sul e já muda a rotina de muita gente. Em Cachoeira do Sul, a procura por lenha ainda é tímida, mas os comerciantes apostam em aumento nas vendas com a queda das temperaturas. Hoje o que o pessoal mais procura? É preço ou qualidade na lenha? É qualidade. Qualidade. Qualidade na lenha. É porque preço, às vezes os caras compram uma lenha por aí e a lenha não é boa, né? Vem cá e procura, porque a lenha é sequinha, né? Não, eu comprei lá em tal lugar, não queimou. Então isso aqui é lenha que a gente está fazendo desde o verão, né? Dia especial no 13º Grupo de Artilharia de Campanha. A data marca o Dia da Arma de Artilharia e também o aniversário de 98 anos da unidade em Cachoeira do Sul. Um marco especial no NT Sul. O comentarista Francisco Bastos chegou a 400 participações no quadro Opinião e foi surpreendido com uma homenagem da equipe. Merecido. Puxa vida, vocês querem me matar, né? Mas o Hermes começou com a conversa aqui comigo e aí eu resumi para ele o seguinte, olha, eu gosto muito de vir aqui. Você não pode perder. E hoje tem entrevista ao vivo sobre a decisão do STF de derrubar a idade mínima para aposentadoria especial. Mas afinal, quem tem direito? O que muda na prática? Quem já teve o pedido negado pode tentar de novo? Nós vamos receber a advogada Beatriz Oliveira para esclarecer de forma simples essas e outras dúvidas sobre o assunto. E você de casa pode participar com a gente, tratando de diferentes assuntos aqui do Telejornal, mas também fazendo a sua pergunta para a Beatriz Oliveira. Está na telinha o número do WhatsApp para você interagir, 51997697129. Você também pode interagir por meio do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. Minha gente, o frio chegou. A semana promete temperaturas baixas em todo o Rio Grande do Sul, criando o cenário perfeito para acender o fogo na lareira ou no fogão a lenha. Aqui em Cachoeira do Sul, a procura por lenha ainda é tímida, mas os comerciantes estão otimistas e apostam no aumento das vendas com a chegada dos dias mais gelados. O frio finalmente chegou ao Rio Grande do Sul e deve intensificar a procura por lenha nos próximos dias aqui em Cachoeira do Sul. Com a previsão de temperaturas mais baixas ao longo da semana, a expectativa é de aumento nas vendas do produto, utilizado principalmente em lareiras e fogões a lenha. A confiança dos vendedores pode ser percebida no depósito, que estão abastecidos para atender os consumidores. Os estoques cheios são um indicativo de que a expectativa para a temporada de inverno é positiva. A aposta é que, conforme as temperaturas caiam e as geadas comecem a aparecer na região, mais moradores vão garantir lenha para enfrentar os dias mais gelados do ano. Agora, 8h30 da manhã desta terça-feira, serração forte aqui em Cachoeira do Sul e, obviamente, a lenha se torna prioridade para talvez preparar aquele almoço para o fogão. A gente veio aqui nesse estabelecimento do Paulinho, que também vende melancia. A gente esteve aqui durante o verão, mas agora o foco é outro, o foco é lenha. Diversas opções de preço, a partir de R$15, indo até 20, 22. E o estoque está cheio aqui no aguardo do pessoal para o inverno. Paulinho, o pessoal já começou a procurar? Bom dia, tudo bem? Sim, já começaram. Agora começa bastante frio e o pessoal já estão chegando. E aí a gente tem vários preços de lenha aqui mesmo. Essa aqui de 22 é uma lenha de cidró, né? O eucalipto mais antigo para a brasa que o pessoal gosta, né? É uma lenha que dura mais no fogo. Mais no fogo, né? Aí as outras também são boas, mas tem as da promoção é R$15, né? Que é um saco com menos peso, né? E aí lá 17, lá também tem de 15 lá atrás e eu tenho as de lareira, né? Em torno de R$20, né? Hoje o que o pessoal mais procura? É preço ou qualidade na lenha? É qualidade, né? Qualidade. Qualidade na lenha. É porque preço, às vezes os caras compram uma lenha por aí e a lenha não é boa, né? Vem cá e procura, porque a lenha é sequinha, né? Não, eu comprei lá em tal lugar, não queimou.
Então isso aqui é lenha que a gente está fazendo desde o verão, né? O pessoal geralmente espera chegar o frio para ir atrás do saco de lenha. Já começou a sair ou ainda está um pouquinho devagar? Não, tá um pouco devagar, mas aí essa semana já melhorou bastante, né? Por enquanto todo mundo tem bastante lenha, né? A hora que começa a chover que o pessoal vem mais, né? Que daí quem não tem estoque grande, daí já complica um pouco, né? Entre os diferenciais encontrados está a comercialização de gravetos aqui do seu Paulinho. O material, muitas vezes esquecido por quem compra lenha, é considerado fundamental para iniciar o fogo de forma mais rápida e prática. Aqui na Davi Barcelos, no centro de Cachoeira do Sul, há uma modalidade de comercialização de lenha que é pouco comum aqui em Cachoeira do Sul e também no Brasil, que é o pague e leve. E olha só, de carvão e de lenha. Esse chalé fica com o portão aberto, você vem, entra, escolhe se quer um carvão ou se quer uma lenha e o acerto pode ser feito aqui, ó, nessa placa com o QR Code, tem os preços ou, se preferir, colocar o dinheiro, por exemplo, R$17 da lenha embaixo daquela porta onde fica o depósito aqui desse local que comercializa lenha para o inverno. Nós pensando nos nossos clientes e também nós, porque nós trabalhamos no comércio, no horário do comércio, né, manhã e tarde, mas a maioria dos clientes passam aqui geralmente após o horário do comércio. Então eles chegavam aqui e não tinha nem a lenha nem o carvão, mas não tinha ninguém para vender. Então, em vez de investir em alguém para ficar aqui só para entregar a lenha e o carvão, a gente pensou, vamos criar um sistema como já funciona na Europa, né? Vamos criar um pague leve. Então o pessoal vem aqui, escolhe a lenha ou escolhe o carvão, né? E tem ali o QR Code, eles podem fazer o Pix, né? E aí nos envia o comprovante, ou ainda se quiser pagar em dinheiro é só enfiar embaixo da porta ali que no outro dia a gente vai lá e recolhe. E funciona, viu? Funciona perfeitamente. Que bacana, aí o pessoal deve estar em casa perguntando, mas Jaderson, não te levam, não te furtam algum saco de lenha, algum carvão? Já teve um episódio semelhante? Já aconteceu de clientes vir aqui ficar em dúvida de botar embaixo da porta ali o valor, o que queria pagar com cartão e não tinha alguém para passar a máquina de cartão. O que é que acontece? Eles vêm no próximo dia útil durante o horário do comércio e pagam. Já aconteceu de nos roubarem, mas não foi clientes, porque a gente tem câmeras em tudo que é lugar também. Quem nos roubou 2 vezes foram o pessoal da rua mesmo, que pegou um carvão ou um saco de lenha, mas é a mínima coisa. Nunca teve nada, algo tão sério assim, tão grande também. A recomendação é não deixar a compra de lenha para a última hora. O preço do saco varia de R$15 a R$22, dependendo da qualidade da lenha e peso. Garantir o estoque com antecedência ajuda a evitar transtornos e assegura melhores opções de produto e permite enfrentar os dias mais gelados com mais conforto e tranquilidade, mantendo a casa aquecida e o frio bem longe. É isso aí. E você de casa, gosta também de lareira, de fogão a lenha? Ou é mais das tecnologias, do ar-condicionado? Conte aí nas redes sociais qual que é a estratégia para vencer esse frio que está chegando aqui no sul do Brasil. E olha, quem acompanha o NT Sul sabe que nós temos aqui um time de comentaristas que toda semana ou a cada quinzena traz assuntos diversos, muita informação sobre temas que impactam as nossas vidas, o nosso dia a dia. Eles podem até não contar, mas a nossa produção registra cada programa. E hoje nós queremos destacar a significativa marca dos 400 comentários feitos pelo Francisco Bastos, no quadro que começou com o nome de Raio-X da Saúde e seguiu como Opinião. Na última sexta-feira, quando o Francisco gravou o programa 400, a gente fez uma surpresa para ele. Aqui na TV Cachoeira é assim. Terminou o telejornal NT Sul e logo começamos a reunião de pauta para programar conteúdos e gravações para o jornal do dia seguinte. E todas as sextas-feiras, 1h15, salvo raras exceções, sempre temos uma interrupção bem-vinda. Quando Francisco Bastos chega para gravar o quadro Opinião, sempre faz uma paradinha na redação, conversa com a gente, conta alguma história e rimos juntos. Ele é da casa, faz parte da equipe.
Sexta-feira, dia 12 de junho, casualmente e para surpresa nossa, ele só passou, acenou e disparou para o estúdio. A gente contabilizou e logo percebeu o motivo da pressa. Ele estava 4 minutos atrasado e ainda sem se dar conta que iria gravar o comentário de número 400. Só hoje aconteceu uma coisa inédita. Em 400 programas, Francisco nunca chega atrasado. Hoje ele atrasou 4 minutos, por isso passou bem rapidinho aqui pela porta, nem deu muita atenção pra gente para não atrasar a gravação. Logo hoje que a gente quer fazer uma surpresa para ele. Francisco Bastos, programa Opinião, 400 edições. Vamos convidar o pessoal aqui da redação para fazer uma surpresa para ele. Há 8 anos, os comentários do Francisco foram inseridos na grade do NT Sul. O quadro era chamado de Raio-X da Saúde. Área de atuação dele como cirurgião dentista, ex-secretário da Saúde de Cachoeira do Sul, além de observador e estudioso do tema. Só que ele queria e tinha muito mais a dizer sobre temas atuais e de impacto no dia a dia das pessoas. Foi aí que o nome do quadro passou a ser Opinião. O quadro é semanal, mas para ele se preparar, escolher e pesquisar assuntos, vir até o estúdio gravar é mais do que compromisso. É satisfação e terapia. Em 2020, época da pandemia de Covid-19, ele também teve que se adaptar. Gravava em casa, mas no dia de exibição, o comentário sempre estava no ar. Quando ele chega no estúdio, o cinegrafista Hermes Michels o prepara para a gravação. Enquanto coloca o microfone, falam de amenidades e um papel sempre aparece nas mãos do Francisco. É um resumo do que ele vai falar. Ele não usa teleprompter, fala de improviso. E sim, o Hermes aplica a maquiagem no rosto dele. Tudo muito natural, enquanto eles conversam. A cola? Hoje nós vamos falar das normas regulamentadoras, NR1. Ele não sabe que estamos do lado de fora do estúdio para surpreendê-lo. Se concentra, guarda a colinha no bolso e grava o comentário. Tá funcionando, pode ir. Ok. E quando ele encerra com o tradicional boa tarde... Fiquemos na esperança de dias melhores. Boa tarde. Essa é a nossa deixa para invadir o estúdio. Com licença, boa tarde. Estamos invadindo por justa causa o seu espaço. 400 programas, 400 comentários. Meu Deus! Bah, mas não me façam isso! Bah, mas olha aqui. Merecido. Puxa vida, vocês querem me matar, né? Sabe que eu sou cardíaco? Não. Mas o Hermes começou com a conversa aqui comigo e aí eu resumi para ele o seguinte: olha, eu gosto muito de vir aqui, sabe? O que me faz estar todo esse tempo, 400 programas, é justamente o calor humano que eu sinto aqui, sabe? Não é por acaso que eu fico feliz quando eu estou me deslocando para cá. E muito antes disso, eu fico pensando em vocês, no que eu vou falar, bem antes. Porque eu trago aqui a minha cola, né? Isso eu ia perguntar, tem uma colinha? Tem uma colinha, tá aqui, ó. Tem uma colinha, ó, vocês podem ver, ó. Esse foi o tema de hoje. Porque é muito sério, né? Pela audiência que tem o programa. Então eu não posso falar de qualquer jeito. A gente, toda vez que tu vem, tá marcado na nossa agenda lá que o Francisco vem, a gente já espera aquela chegadinha na porta da redação, aquele cumprimento, aquele bate-papo informal, que hoje não aconteceu, foi rapidinho, né? 4 minutos de atraso, Francisco? Tava atrasado e eu tava com medo do Daniel. Eu digo, pô, quando eu tava vindo, eu tava torcendo que o Daniel tivesse saído pra almoçar, né? Eu atrasado, né? Mas olha, pessoal, que alegria. Puxa vida. Daniel, chegou 4 minutos atrasado hoje, mas eu acho que justa causa não vai rolar, né? Não, sem justa causa. Mas olha, é um prazer muito grande a gente ter o Francisco no nosso time aqui de comentaristas. Comentaristas são voluntários. O Francisco é uma pessoa que tem uma capacidade intelectual muito grande, gestor público aqui em Cachoeira, por muitos anos, né? Ajudou aqui a organizar o SUS
em Cachoeira do Sul, traz uma opinião também sempre muito ponderada. A gente está numa época em que as pessoas estão com as opiniões, né, Francisco? Assim, ou é 8 ou é 80, então buscar o equilíbrio é muito difícil e o Francisco entrega isso para a gente semanalmente. Então, Francisco, muito obrigado mesmo, é um prazer ter o senhor fazendo parte aqui do nosso time de comentaristas. E a reação do pessoal na rua? Porque o Francisco aparece na televisão, mas tipo assim, ele diz que não se sente artista, mas sai na rua, um que o outro sempre chega e aborda. Olha o moço da TV, é ou não é? Verdade, sabe? Impressionante nos mais diferentes lugares. E o interessante disso é que as pessoas me dizem o que assistiram. Não é conversa, né? O Francisco, não. Aquele assunto que tu trouxe, que legal. E outra coisa que acontece, que eu acho muito engraçado, são os pedidos de pauta, que deve acontecer com vocês, né? Ah, tem disso também? Então, assim, lá no futebol, mas por que tu não fala de tal coisa? E às vezes são críticas, ou digamos, são insatisfações, não é para um comentário aqui, eu estava falando, né, daquilo ali. Mas eu realmente sou reconhecido em mais diferentes lugares, assim. Isso também é uma coisa que me agrada bastante. Só bem pro coração, né? Muito bem pro coração. E tu sentia, assim, eu não nasci aqui em Cachoeira, né, mas eu estou há muitos anos aqui, me sinto cachoeirense, mas eu acho que é também uma resposta a tudo que eu consegui aqui, né? Por exemplo, ter o carinho de vocês, ter um espaço aqui semanal, né? E a gente às vezes é perguntado, mas tu não, né? Tem que ir lá uma vez por semana, tem que preparar. Eu disse, não, eu faço com prazer. Então, a vida sendo assim, daí vai levando bem. Coisa boa. Vamos pra foto? Vamos pra foto. Parabéns, Francisco, mais uma vez. Coisa boa. Olha ali. Muito obrigado. Valeu, Francisco. Muito bom, parabéns, Francisco, e mais uma vez, nossa gratidão, não é, por esses 400 comentários aqui na telinha da TV Novo Tempo, ajudando a gente no dia a dia a entender as coisas que acontecem na nossa sociedade. Agora, vamos rumo aos 800. E, como o Francisco mesmo já anunciou durante a gravação, nessa reportagem da Lena Caetano, o tema de hoje é a chamada NR1, essa norma que prevê que as empresas precisam organizar, estimar quais são os riscos socioemocionais no seu ambiente de trabalho, né? Antigamente, as empresas precisavam apenas prever, ter o cuidado em relação a riscos de acidentes, mas hoje, ou a partir de agora, precisam também reconhecer e entender quais são os riscos aos quais os funcionários estão submetidos do ponto de vista emocional. Então, com a palavra agora no quadro Opinião, Francisco Bastos. Nós temos no Brasil uma legislação vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, que são as normas regulamentadoras. Isso se dá para diversos motivos e objetivos em relação ao trabalho executado em diferentes situações, empresas públicas, privadas, urbanas, rurais, enfim. E nós tivemos, ultimamente, mais especificamente no dia 26 de maio, uma mudança na NR1, assim que são identificadas. Ela até então, ela se ocupava somente com as questões de prevenção de acidentes físicos, né, especialmente, ergonomia, mas ela não avançava nas questões, digamos, psicossociais. Como é que o indivíduo estava se sentindo naquele local de trabalho? Então, uma visão mais acurada da fiscalização em direção à saúde mental. Nós tivemos no Brasil, em 2025, 546 mil processos para afastamento de pessoas em função de distúrbios socioemocionais. E uma pesquisa recente da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, mostrou que 50% dos afastamentos dos professores estão relacionados também com a saúde mental. É um grupo muito grande de pessoas e isso impacta em diferentes segmentos, porque tanto o trabalho de maneira geral quanto os professores, eles têm, digamos, uma incumbência muito importante para a sociedade. Nesse levantamento feito junto ao INSS,
Outras áreas também, elas foram identificadas como um número muito grande de problemas. Aí entra os bancos, entra os telemarketing e entra a área da saúde. Não seria diferente, porque o que a gente vê em qualquer serviço de saúde é justamente uma pressão muito grande para dar conta daquilo que as pessoas buscam. E as pessoas já chegam também doentes, estressadas. E o servidor, né, especialmente quem está na ponta do serviço, absorve tudo aquilo e muitas vezes não consegue dar a devida resolução ou resolutividade para aquilo que está buscando. E aí se estabelece, digamos, uma situação muito desagradável, tanto para quem busca, mas também para os profissionais. Agrega-se a isso também, em relação aos profissionais da saúde e da educação, para ser mais específico, que por terem salários não condizentes com as suas necessidades, acabam tendo que fazer uma tripla carga horária. E isso também há um desgaste emocional, físico muito grande. Essa legislação ou essa adequação chega em boa hora, já não era sem tempo. O que se espera é que essa fiscalização, nós teremos um prazo de 90 dias para a efetivação dessa nova ANR, ela se dê de forma, digamos, para todos os setores, que não se fixe somente nas indústrias, no comércio, enfim, na área privada, mas que o serviço público também entre nessa fiscalização. Porque o que nós temos em escolas, o que nós temos em postos de saúde e outros setores, são situações de não cumprimento daquela legislação, em termos de fazer com que aqueles servidores acabem tendo muitos problemas de saúde. Fiquemos na esperança de dias melhores. Boa tarde. E agora tem recadinhos da audiência por meio do nosso WhatsApp 51997697129, número que está aparecendo aqui na telinha. Participe com a gente. Na telinha, o recado do Jones Martins. Parabéns, Bastos, sempre com ótimos comentários, bem atualizados. Obrigado, Jones, pela participação. Francisco Bastos, que chega aos seus 400 comentários aqui na telinha da TV Novo Tempo e do telejornal NT Sul. Obrigado, Jones, pela participação. Delmar Rodrigues, olha aí, ó, a gente estimulou os telespectadores a falarem sobre o frio, a gente abriu essa edição falando sobre a venda de lenha e o Delmar conta que está fazendo um sopão com muita calma e aquecendo a casa. E aí está o seu fogão a lenha, muito bom, obrigado, Delmar, bom almoço para ti aí, obrigado pela companhia com a gente aqui na Novo Tempo. Recadinho também da Beloni Peixoto, sou mais do fogão a lenha. Obrigado, Beloni, pela tua participação. E você de casa, gosta também destes meios mais tradicionais para aquecer a casa nessa época do ano? A lareira, fogão a lenha? Ou é mais dos eletrônicos? Vai contando pra gente aí nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente fala também do canal do YouTube. Você que está escrevendo pra gente aí, já eu vou falar. Quem não escreveu ainda, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. É só escrever no chat pra gente que estamos aqui, ó, de olho, tá bem? E a seguir, dia especial no 13º Grupo de Artilharia de Campanha. A data marca o Dia da Arma de Artilharia e também o aniversário de 98 anos da unidade em Cachoeira do Sul. Hoje tem entrevista ao vivo sobre a decisão do STF de derrubar a idade mínima para aposentadoria especial. Mas afinal, quem tem direito? O que muda na prática? Quem já teve pedido negado pode tentar de novo? Nós vamos receber a advogada Beatriz Oliveira para esclarecer de forma simples essas e outras dúvidas sobre o assunto. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Já estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa tarde para você, boa terça-feira. E vamos falar um pouquinho agora sobre o tempo, sobre as condições meteorológicas, começando com imagens do centro da cidade gaúcha de Cachoeira do Sul. Olha, diferença gritante desse momento para a condição do amanhecer dessa terça-feira, né? Nesse momento a gente não tem aí, como mostram as imagens, nem uma nuvenzinha no céu, já o amanhecer foi fechado, ou pelo menos com muita cerração
uma umidade e muito frio. Tanto que para você que está nos acompanhando em outras regiões do país, o Rio Grande do Sul hoje teve pelo menos 12 cidades, 12 municípios com temperatura abaixo de zero. Então foi realmente um dia bastante gelado no amanhecer, temperatura mais gelada ou mais baixa deste ano registrada hoje na capital gaúcha, Porto Alegre. E a gente vê mais detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, o dia começou frio, como era a previsão, e com cerração forte. A visibilidade ficou muito baixa nas primeiras horas do dia, como a gente vê nestas imagens. No decorrer do dia, o sol predomina. Temperatura mínima 3 graus e máxima 14. Quarta-feira segue com frio ao amanhecer, mas já menos frio que na terça. E ao longo do dia o sol aparece, mínima 6 graus e máxima 16. Quinta-feira tem a tendência de maior formação de nuvens, mas o sol pode aparecer. Fica menos frio ao amanhecer, mas também a temperatura não chega a se elevar ao longo do dia. Temperatura mínima 9 graus e máxima 15. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O dia no estado gaúcho começou com temperaturas congelantes. Ao menos 12 municípios tiveram temperaturas negativas. A capital, Porto Alegre, teve a menor temperatura do ano, abaixo de 5 graus e muita cerração. Ao longo do dia, o tempo fica firme e com sol. A massa de ar seco e frio que cobre o estado garante períodos de céu aberto na maior parte das localidades, enquanto a metade oeste vai ter uma presença maior de nuvens. Vamos ver as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 18. Na região norte, em Passo Fundo, 17. Em Santa Maria, na região central, 16 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 17 graus. E 16 em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Gente, amanhã e quinta-feira, a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai promover mais uma ação de remoção de fios em desuso. Dessa vez vai ser na Rua Pinheiro Machado. O objetivo dessa iniciativa é eliminar cabos irregulares ou fora das normas técnicas que possam representar riscos à segurança da população. O trabalho vai acontecer das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 até as 5h30 da tarde, no sentido da Rua Juvencio Soares, até a Rua General Osório. Durante a ação, o tráfego e o estacionamento nesse trecho vão ter alterações, com orientação da Coordenadoria de Trânsito. A operação vai contar com equipes da Secretaria Extraordinária de Transportes e Mobilidade, da Superintendência de Trânsito, das operadoras de telecomunicações e também da RGE, que é a empresa de energia de Cachoeira do Sul. Vamos agora ver mais recadinhos aqui da nossa audiência. Vou começar aqui pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Quem está escrevendo para a gente aqui no canal é a minha amiga Liana Andrade. Boa tarde, ligada na edição de hoje. Parabéns, Francisco Bastos, sempre assuntos muito atuais. Hoje nós exibimos aqui o episódio de número 400, né, dos comentários de Francisco Bastos. Fizemos uma surpresa para o Francisco também para celebrar essa marca tão importante aqui da participação dele voluntariamente no nosso telejornal NT Sul. Obrigado, Liana, pela participação. Está por aqui também a Idonilda. A Idonilda está nos acompanhando lá de São Lourenço do Sul, município da metade sul do nosso estado gaúcho. Obrigado, Idonilda. Luciane Moraes, o Nazareno Azevedo, a Rosa, o Isaac Santos, em Araranguá, sul de Santa Catarina, dizendo que está bastante frio por lá também, manhã gelada, disse ele. Claudiano Santos, né? Obrigado, Claudiano, pela companhia. Na telinha, recados do nosso WhatsApp, a Isabel, parabéns para o Francisco Bastos, o quadro Opinião é um dos melhores, diz aqui a Isabel. Obrigado, Isabel, pela participação. Mais recadinhos, o Cláudio, seu Cláudio está falando aí sobre esse frio e ele diz que prefere o ar-condicionado e não lenha para aquecer a casa. Pelo menos não tem fumaça, né, Francisco? Aliás, Francisco não, né? O Cláudio, que participou com a gente aqui, confundi. Fiquei com o nome do Francisco, nosso comentarista aqui
em mente. Obrigado, Cláudio, pela participação. Um ótimo dia aí, uma boa terça-feira. Quem mais? Mais recadinhos? O Cristiano Souza está participando. Vídeo de ontem, gravado por um vizinho do bairro Ponche Verde. Olha o estado da nossa água. E o prazo deles terminou ontem, mas a rua Arlindo Freitas Leal ainda está intransitável, conta aqui o Cristiano. Olha aí a qualidade da água que está saindo da torneira. Lembrando, né, Cristiano, que a responsabilidade nesse caso é da própria Corsã de fazer esse esvaziamento, né? Retirar essa água suja da canalização para que não seja cobrado do morador, de quem está utilizando essa água, né? Então tem que fazer contato aí com a Corsã para que eles eliminem essa água suja aí da canalização para não ter a cobrança, né? Muito obrigado ao Cristiano pela participação e ele mandou aqui um vídeo da rua. A gente até um tempo atrás mostrou aqui essa rua, né? Tinha ali uma promessa da Corsã, do tempo que ia levar e tá toda mexida. O serviço não foi finalizado. Obrigado, Cristiano, pela tua participação. Vamos ficar de olho nisso aqui, colocar novamente na pauta para voltar a esse tema. Bom, você de casa pode continuar interagindo. Daqui a pouquinho nós vamos falar da chamada aposentadoria especial, entrevista ao vivo aqui no NT Sul. E você pode fazer a sua pergunta também. Vai ser um prazer ter você interagindo com a gente. Dia cheio no 13º Grupo de Artilharia de Campanha. Hoje é dia da arma de artilharia e aniversário da unidade. O ato marca o reconhecimento da importância da artilharia para o Exército Brasileiro e também destaca a trajetória do quartel em Cachoeira do Sul, que ao longo de 98 anos tem desempenhado papel fundamental na formação de militares e na integração com a comunidade. Pois é, Daniel, um dia bastante cheio aqui para a Cachoeira do Sul, no Exército Brasileiro. As comemorações começaram logo pela manhã e hoje, obviamente, a comemoração especial do 13º GAC aqui em Cachoeira do Sul. Para isso, a gente vai conversar aqui com o comandante Luiz Rielli, tenente-coronel. Comandante, expectativa de uma movimentação bastante grande e essa integração do Exército Brasileiro hoje aqui em Cachoeira do Sul. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Então, como você mesmo falou, hoje nós estamos comemorando 2 eventos. Então, o aniversário do 13º GAC, ocorrido no dia 4 de junho. Então, o 13º GAC está fazendo 118 anos e desses 118 anos, 98 anos aqui em Cachoeira do Sul, às margens do rio Jacuí. Então, é um GAC histórico da nossa arma de artilharia, é um GAC que, através dos tempos, aí, participou de Revolução de 1930, Revolução Constitucionalista de 32, fez os primeiros disparos do material 105 no Rio Grande do Sul, recebeu o material 155 milímetros, que é o nosso obuseiro 155 milímetros, teve uma bateria de lançador de foguetes aqui no 13º GAC e, como você falou, sempre muito integrado à sociedade de Cachoeira do Sul. Então, seja nas diversas enchentes que nós tivemos aqui no nosso território, seja no nosso centro de ecoterapia, que já está há mais de 20 anos atendendo a população de Cachoeira do Sul. E o outro evento que estamos comemorando foi o Dia da Arma de Artilharia, ocorrido no dia 10 de junho. Então, nesse dia, nós que somos artilheiros, somos um grupo de artilharia de campanha, estamos comemorando a nossa passagem do Dia da Artilharia a uma arma de apoio de fogo, uma arma desde das suas bombardas aos canhões, aos obuseiros e aos lançadores de foguetes, e uma arma que apoia o nosso Exército Brasileiro, não só aqui em Cachoeira, como o Exército como um todo. Que bacana, comandante. Qual o roteiro de hoje aqui no 13º GAC? Quais as atividades e cerimônias que vocês programam? Então, está programada a formatura de recepção das autoridades e a formatura de comemoração tanto do Dia da Artilharia quanto do aniversário do GAC, e depois temos um evento de almoço. Que bacana. Tem presenças importantes aqui hoje em Cachoeira do Sul. Sim, então temos a presença do comandante da artilharia divisionária, o general Aquiles, temos a presença de diversos comandantes de organizações militares, autoridades civis, então daqui da cidade. Temos presença do prefeito, do presidente da presidente da Câmara, então diversas autoridades civis e militares vão participar dessa formatura. Ok, coronel, você falou no prefeito e essa relação do 13º GAC com a comunidade cachoeirense, também temos o batalhão aqui, o Exército como um todo sempre foi parceiro da nossa comunidade.
São 98 anos aqui de atuação em Cachoeira do Sul, muito próximo do centenário. Como é que fica esse sentimento e essa satisfação da comunidade cachoeirense ter um carinho por essas unidades? Tenho certeza que a relação sempre foi muito boa e essa boa relação ela será mantida por mais muitos anos aqui em Cachoeira do Sul. Tá certo. Palavra então, Tenente Coronel Rielli, comandante do 13º GAC. Um dia bastante cheio aqui para a unidade em Cachoeira do Sul, as comemorações referente a esse aniversário e também o Dia da Arma, dia que é comemorado também juntamente com todo o corpo aqui do Exército em Cachoeira do Sul. Muita gente que trabalhou durante anos em atividade pesada, em atividade insalubre ou prejudicial à saúde, tem dúvidas sobre a aposentadoria especial. E uma decisão recente do STF reacendeu esse assunto porque derrubou a exigência de idade mínima para esse tipo de aposentadoria. Para entender o que isso muda na prática, eu recebo aqui no estúdio a advogada Beatriz Oliveira, que vai nos ajudar a entender os impactos dessa decisão. Beatriz, boa tarde, muito bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, Daniel, muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente na casa. Conversaram sobre um assunto tão delicado que é a aposentadoria especial para o trabalhador que exerce sua atividade exposto a agentes, né? Com certeza. E imagino que tenha muita gente nessa expectativa. A gente estava falando aqui antes de começar o bate-papo, então a gente tem alguns anos de questões represadas, digamos assim. A gente teve a reforma em 2019 e agora então essa revisão do STF, que é do dia 3, se não estou equivocado, né, doutora Beatriz? Foi junho, e você de casa pode participar. Se você tem uma pergunta sobre isso, sobre aposentadoria especial, aproveite, mande a sua pergunta para a gente tirar a dúvida aqui. Está na telinha aqui já, ó, o númerozinho do WhatsApp para você fazer a sua pergunta e a gente destaca aqui para a doutora Beatriz. Beatriz, vamos lá, de forma didática então, como é que a gente poderia explicar para o nosso telespectador o que é a aposentadoria especial e o que está em vigor a partir de agora? Primeiramente eu vou contar uma historinha. A aposentadoria especial, ela começou lá nos anos 60 pelo tempo de contribuição. 15 anos para minerador embaixo da terra, 20 anos minerador acima da terra, ou quem trabalha com amianto, e 25 anos para os demais trabalhadores, como o pessoal da saúde, metalúrgicos, médicos, dentistas, protéticos, ourives. Porém, era para todo trabalhador empregado e filiado a uma cooperativa. Os autônomos não tinham direito. Os autônomos foram ter direito ano passado, apenas, com uma decisão também do STJ. Com a reforma da Previdência, em 2019, caiu a idade, colocaram todos os trabalhadores que estavam na atividade... Desculpa, caiu o tempo e incluíram a idade e colocaram todos os trabalhadores com a regra de cálculo na regra geral, que é 60% mais 2% ao ano. E também proibiram a conversão do tempo especial em comum. E o que acontece? Diante desta desproteção, porque o trabalhador em atividade especial ele tem uma proteção, e na reforma não protegeram o trabalhador na aposentadoria e fizeram uma proteção muito grande na parte acidentária, porque quem sofre, na área trabalhista, quem sofre acidente na empresa, todo o processo acidentário, ele tem direito a viúva receber 100%, a aposentadoria acidentária também é 100%, e as demais ficaram em 60%. Então, assim, 60% da renda equivale ao trabalhador ter que trabalhar mais 15 anos. Ele teria que trabalhar 40 anos para poder se aposentar, na regra que anteriormente era 25 anos. Por este motivo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria ajuizaram uma ação no STF, né, de inconstitucionalidade da idade, da não conversão e do cálculo 60% igual à regra geral de nós trabalhadores sem exposição a agentes. E esta ação inconstitucional, ela foi julgada parcial só com relação à idade. Então, tiraram a idade, mas a regra de cálculo continua a mesma. Então, protegeram com uma mão e desprotegeram com a outra.
Essa é a nossa realidade hoje no Brasil. Bom, a doutora Beatriz nos auxiliou aqui, inclusive, com a produção de algumas artes, né? Para a gente trazer isso assim de uma forma bem didática, já está aqui na nossa tela, agradeço a nossa produção, trazendo então o que mudou nessa questão da aposentadoria especial, né? Então, em relação à reforma da Previdência e a decisão agora do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Então, na reforma entrou a idade mínima, né? A necessidade de comprovação também existe, né? Porque até 1995 o trabalhador ele não precisava provar, bastava a categoria profissional, sou médico, sou dentista, a própria carteira de trabalho e um documento, na época SB 40, quem trabalhou na década de 80 sabe, SB 40, DS 8030, são documentos que a empresa fornecia das atividades e exposições. A partir de 95, de 97 passou a ser exigido o PPP, que é o perfil profissional que hoje a empresa tem que fornecer onde estão as atividades. E essa regra segue até hoje, só que ali, ó, reforma da Previdência, exigência da idade mínima. Então, 55, 58 ou 60, 15, 20, 25. Que era o que estava em vigor até essa reforma. Até a reforma que aconteceu agora o dia 3. Caiu a idade. Mas a conversão, no próximo slide nós teremos o cálculo. O STF derruba a idade, né? Ele derruba a idade. Pode que a gente retorne aqui? Pode ser. Ele derruba a idade ali na tela anterior, mostra, mas o cálculo ali, ó, ele conserva 60% dos salários mínimos. E o STF também não decidiu, num outro tema, que uma vez tu pedindo aposentadoria especial, tu não pode mais estar exercendo a profissão exposto a agente. Então, se tu pede a tua aposentadoria especial de 25 anos de atividade, tu tem que te afastar daquele trabalho. Se tu não te afastar, a aposentadoria ela é suspensa e tu só vai voltar a receber aquela aposentadoria o dia que tu te afastar, porque qual é a função da aposentadoria especial? Proteger o trabalhador de todo o risco, seja físico, químico ou biológico. Então, no momento que tu tem direito à aposentadoria especial, tu tem que te afastar. Só não houve o afastamento na época da pandemia, que diante da necessidade de muitos profissionais de saúde, todos que aposentamos ligados à área de saúde, enfermeiro, técnicos, conservaram. Houve uma permissão para continuar, mas como passou, voltamos. Hoje eu tenho para dizer que... Desculpa, aí também no 60% ali, nós temos um acréscimo de 2%. Isso aí, na regra anterior, não era 100% da média. Então, o prejuízo do trabalhador é com relação a cálculo. E hoje nós temos que observar muito a análise criteriosa de toda a vida do trabalhador. Porque o fato dele ter 25 anos, ele vai se aposentar na especial, mas vai ficar proibido de exercer a mesma profissão. Mas quer dizer, outra profissão ele pode exercer. Outra pode, mas se ele passou 25 anos exercendo a profissão de médico, ele vai conseguir? E se ele é dentista? E se ele é mecânico? Se ele é motorista de caminhão? Agora, se ele está dentro de uma empresa, ele pode até ser removido para outro. Um frentista que está na linha de frente, na pista de uma posto de gasolina. Para ele se aposentar na especial, ele vai ter que sair daquela atividade e ir para uma área administrativa, longe do contato com o risco que é a gasolina, que ela é extremamente prejudicial à saúde. Nós temos, eu não sei se dá para passar a próxima que é da média, do cálculo, que é o maior prejuízo. Aqui, ó, mineração, como eu coloquei, 15 anos, exposição a amianto ou a mineração na superfície 20 e as demais atividades 25. Eu acho que a próxima tela que dá para o ouvinte, o telespectador, desculpa, ter uma noção. Podemos passar aqui a próxima, então? Nós temos, eu acho que eu até já comentei, ó. Então,
antes da reforma, 100%. Então, se eu trabalhasse com uma média de 5 mil, meu salário, desculpa, a média para minha aposentadoria fosse 5 mil, 60%, eu ficaria, 60% a partir dos 20 anos para o homem. Então, 60% nos 20, mais 5% ali, nos 25 dá 10. O homem vai se aposentar com 75%. A mulher é a partir dos 15 anos. Então, tudo isso reduz drasticamente e não foi observado esta proteção. Os trabalhadores ficaram totalmente desprotegidos porque eles estão na regra geral comum de toda a atividade. Mas esta decisão do STF, ela ainda não terminou. Ela está ainda não foi nem não transitou em julgado. Então ela tem mais temas a serem desenrolados. Esta é o exemplo que eu ia comentar. Uma mulher com 25 anos hoje, ela se aposenta com um percentual a mulher, na realidade, se aposenta com 80% da média. E o homem, com 25 anos, é 70%. Para ele atingir os 100%, ele terá que trabalhar, ele ou ela, mais 15 anos. Sendo que na regra antiga era só os 25. Então, o prejuízo de mais 15 exposto a uma atividade é prejudicial à saúde. O que nós temos aqui como saída, que o advogado ele tem que estar sempre atento a todas as regras, é somar, ali no homem, somar 10 anos de atividade rural. Esses 10 anos vezes 2 vai aumentar 20%. Então, ele de 80% ele vai para 100%. Então, nós temos que sempre estar atento em qual a melhor aposentadoria, e não só cheguei na idade, posso me aposentar. Então, cada caso tem a sua é quase que um processo artesanal hoje, o direito previdenciário. Ele não é mais em massa como ele era em décadas atrás. Então, vamos lá. A grosso modo, assim, então essa derrubada da idade mínima, do seu ponto de vista, ela foi uma decisão ruim para o trabalhador? Não, ela foi boa, mas ela não atingiu as expectativas, porque ela não voltou com relação a cálculo, ela só diminuiu a idade. Agora, para o trabalhador atingir o 100% que ele tinha direito antes da reforma, ele terá que trabalhar mais 15 anos, então isso é prejudicial, ela não veio, mas eu posso, esses 15 anos, somar tempo comum, quartel, rural, uma atividade em outra empresa, então tudo tem que ser analisado. O que me chama a atenção e que eu gostaria de alertar é que, não completei os meus 25 anos de trabalho e vou lá pedir a minha aposentadoria. Só um pouquinho, vamos analisar toda a vida previdenciária desse cliente. Vamos ver se ele veio de família de agricultores até 91, só assim, não se indeniza, se soma. Isto vai aumentar tanto na renda como no tempo. Podemos ver regras de transição com um valor melhor. Mais tarde tem um cálculo ali que eu faço a demonstração. Então, não é só completar a idade e ir buscar. Se eu for para aposentadoria especial, eu vou ter que me afastar do trabalho, e às vezes eu não posso, porque eu já vou ficar com 60% da minha renda. Vai ter um comprometimento ali, né? Vou ter o meu... Exatamente. E tem esse cálculo que eu mostro mais tarde, me chamou a atenção porque o cliente teve um auxílio, ele teve um acidente no meio do caminho, na atividade dele, e ele se encaixa em PCD. Eu consegui botar ele no 100% da renda, porque o PCD, eles não mexeram ainda. Infelizmente, as leis hoje, a gente não pode mais trabalhar só com lei, a gente tem que trabalhar com as decisões do Supremo. E as Doutora, decisões... antes da gente voltar para esse cálculo, que a gente pode colocar na tela aqui, acho que vai ficar mais didático para a nossa audiência, a gente já tem perguntas aqui também, vamos tentar contemplar aqui os nossos telespectadores para trazer aí a sua resposta. A Luciane está dizendo o seguinte: técnico em enfermagem com aposentadoria especial pode passar para setor administrativo para continuar trabalhando na empresa? Sim, com certeza, porque na parte de enfermagem ela estava exposta a agentes nocivos à saúde. No momento que ela pedia aposentadoria e ela conseguia essa remoção para outro setor sem insalubridade, ela pode continuar tranquila. Então, não precisa nem ter interrupção, digamos. Não, é direto, ela pede a solicitação, claro que
hoje o processo administrativo ou judicial, ele é um processo que depende de um bom embasamento. Ela vai ter, se ela já está com a sua aposentadoria deferida, o próprio INSS pede a informação se ela continua, né, existe um prazo, se ela continua no setor para suspender ou não. E aí a empresa vai oficiar dizendo, não, ela não está mais atuando como enfermagem, ela está no setor administrativo, sem risco, sem exposição a risco, nem recebendo a insalubridade, porque são várias situações que ocorrem. E a empresa tem que fazer esse controle também. Quer dizer, se aquele funcionário chegou ao limite de tempo em relação à exposição, ela não pode continuar naquela atividade. Pode. Quem tem que pedir a aposentadoria é o cliente. Mas esse controle pelo tempo de exposição não tem nenhuma responsabilidade da empresa? A princípio não, porque nós temos clientes que têm mais... Agora mesmo, um exemplo bem prático que nós estávamos falando antes. Foi proibido a aposentadoria de 25 anos. Nós tínhamos que ter idade ou pontos. As pessoas seguiram trabalhando de 2019 até hoje, correto? Correto. Então, qual é a saída hoje para o cálculo e para ter uma boa aposentadoria, uma aposentadoria mais vantajosa a nível financeiro? Porque não adianta nós termos o direito, já completei os 25 anos, nós temos que fazer um cálculo muito bem feito. Então, esta pessoa, ela não teve direito lá em 2019 e seguiu na exposição. O que nós vamos fazer? Somar de hoje para trás 25, correto? E os anteriores converter, porque nós podemos converter em especial para comum até a emenda. Sim. E aí nós vamos aumentar o tempo deste cliente e a renda. Então, se ela está mais do que o limite, ela não sofre nenhuma sanção, nem a empresa. Inclusive, quem trabalha em mineração no subsolo, nem a própria saúde aguenta ficar mais de 15 anos embaixo da terra, fazendo extração de minério, seja lá o que for. Mas a gente tem que falar mais no nosso dia a dia, que é os trabalhadores dos 25 anos, né? Tudo bem. Vamos para a tela. Aqui tem mais perguntas da audiência. Depois a gente tem que falar desse cálculo aí, que é um tema relevante, né? A Fátima está dizendo o seguinte: meu marido não conseguiu a aposentadoria especial porque faltou o PPP de uma empresa que ele trabalhou anos atrás. A empresa não tinha mais. Ele pegou a aposentadoria normal e continuou trabalhando. Ele pode recorrer para tentar a aposentadoria especial? Ali ele pediu uma aposentadoria normal. O que ele precisa? Ele precisa buscar esse PPP. Se a empresa ela encerrou as suas atividades, nós temos meios de buscar. Sindicatos, outros meios que o advogado pode buscar. Se a empresa está ativa, nós temos que fazer requerimentos via e-mail, WhatsApp, e depois nós pedimos na petição e informamos que a empresa se negou e pedimos uma perícia in loco na empresa. Então, saídas e caminhos tem. Neste caso, em especial, ela tem que fazer toda essa busca, essa pesquisa, junto com o advogado da confiança dela, e após entrar com uma revisão, porque a aposentadoria nós temos 10 anos, então o fato novo vai ser o PPP. Nós vamos fazer uma revisão dessa aposentadoria administrativamente, podemos ter um não, porque o INSS nega 90% das ações que se referem a aposentadorias especiais são deferidas no Poder Judiciário e não na via administrativa. Então, ela tem condições e eu acho que tem que ir buscar, sabe? Porque aquilo que eu falei, de 2019 até hoje, quantas pessoas foram frustradas e fizeram o que este senhor fez, porque não tinha tempo, este não tinha documento. Sim. E aí nós temos que fazer ter mais atenção o nosso familiar que tomou o caminho Doutora, diverso. Então vamos lá, vale a pena ela fazer essa revisão? E aí já peço para a produção colocar na nossa tela aqui essa informação aqui sobre o cálculo. A gente tem 2 minutos aqui. Tá. Como é que a pessoa pode saber o que acontece? Vale a pena? Este cliente aqui, ele foi feito o cálculo semana passada. Ele, na especial, agora sem idade, ele está pronto.
Tá? Então, o que acontece? Na especial, ele vai estar pronto em 2026, agora, com um salário de R$ 2.116, porém, tem que se afastar da empresa. Sim. Por pontos daqui a 2 anos, porque quando ele vai completar os 86 pontos, que é da regra de transição. Na regra transitória, ele também está pronto, mas o salário é de 1.653. Aí, como esse senhor ele é PCD, eu transformo, converto todo o tempo dele em especial, que ele exerceu numa empresa, e aplico a regra da aposentadoria PCD. Ele está pronto em 2026 com um salário de tempo de contribuição PCD com um salário de 2.400, ou por tempo de contribuição com um salário de 2.300. Eu posso pedir ele hoje, só estou aguardando ele me trazer os PPPs e os LTCAT. Então, o cálculo é tranquilo de fazer, mas nós temos que provar o exercício da atividade. Esse ônus da prova é do cliente. Doutora, como a gente tem pouquinho tempo, uma recomendação que a senhora poderia deixar para a nossa audiência, porque assim, é um conjunto de regras, né? A gente tem 30 segundos. O caminho é procurar um advogado para verificar. Procurar um advogado especialista na área previdenciária, juntar toda a documentação, porque a atividade especial ela é a lei da época que tu exerceu a tua atividade. Toda pessoa que já teve a sua aposentadoria deferida, ela tem 10 anos a partir da data do primeiro pagamento, então são vários fatos. Eu acho que assim, e a procura da informação. Essa informação com advogado especialista na área previdenciária, que a nossa cidade tem vários com ótimas qualificações. Muito obrigado, doutora Beatriz Oliveira. Ótima tarde para a senhora. Obrigada. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. O NT Sul fica por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. A gente volta ao vivo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.